paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, uma alegria estar aqui mais uma vez para nós juntos estudarmos a palavra do Senhor. E hoje nós estaremos na nossa quinta lição, a lei da responsabilidade pessoal. Lembrando que nós estamos estudando Ezequiel, está aqui a nossa revista, comentarista pastor Valdir Alves. E nós vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos oriente. Vamos orar, curva a sua cabeça. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Nos instrua nesta aula de hoje, fale aos nossos corações, que possamos, ó Pai, aprender, gravar esses ensinamentos para não pecarmos contra o Senhor, para gravarmos e aplicá-los às nossas vidas. Obrigado, abençoa cada um que irá participar desta aula. Obrigado no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, lição 5, a lei da responsabilidade pessoal. É o título desta lição de hoje. O nosso texto áureo, ele encontra-se em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 4, e o texto áureo diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, a alma que pecar, esta morrerá. Então, isso é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada, ela nos diz o seguinte: Deus deseja a salvação de todos, sabemos bem disso, porém, cada ser humano tem a responsabilidade de se arrepender para que seja salvo. Nós precisamos, então, reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitar esse sacrifício, arrepender-nos dos nossos pecados, e aí Ele vai, com certeza absoluta, nos perdoar os nossos pecados, transformar nossa vida, nos fazer de nós novas criaturas para a glória do seu nome. Nós temos 3 objetivos, esses 3 objetivos eles estarão distribuídos então nos 3 tópicos da nossa lição. Primeiro objetivo, explicar a responsabilidade pessoal de cada um. Segundo objetivo, mostrar a possibilidade de ser diferente. E um terceiro objetivo, ressaltar que Deus quer que todos sejam salvos. Então, 3 objetivos que nós estaremos, então, estudando sobre eles. O texto de referência ele está em Ezequiel, capítulo 18, versículos 19, 20, versículo 26 e o versículo 27. Depois você leia não só esses versículos, mas leia todo o capítulo para um melhor entendimento desta lição de hoje. O nosso comentarista, logo aqui na nossa introdução, ele diz o seguinte: a presente lição trata do desejo de Deus em salvar a todos em seu chamamento ao arrependimento, sem anular a responsabilidade individual e a certeza do juízo divino sobre os que não se arrependerem. Esta lição, irmãos, ela será muito oportuna para nós discutirmos, para nós meditarmos, aprendermos mais sobre este assunto, entendermos o que é a importância do arrependimento, a importância de cada um de nós termos esta responsabilidade perante Deus. E ele diz o seguinte, aqui, antes de nós passarmos ao tópico 1, a pastora Elianai, no seu subsídio para os professores, superintendentes, eu vou fazer bastante uso deste estudo, que está um estudo excelente, muito bom. Ela diz o seguinte: a Bíblia deixa claro o desejo de Deus em salvar
toda a humanidade. E nós vemos isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz, né, Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. Ele não quer que ninguém se perca, mas que toda a humanidade chegue ao conhecimento da verdade. A salvação, quando o Senhor Jesus, ele sofreu ali na cruz do Calvário, se entregou, derramou o seu sangue, não foi só para alguns, mas foi para toda a humanidade. O amor de Deus, ele abrange toda a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos pela palavra de Deus que essa salvação ela é abrangente a todos, toda a humanidade, né? O chamado ao arrependimento é para todos, a oferta divina é para todos, a graça é para todos. O sangue derramado no madeiro foi para todos. Todos nós temos uma responsabilidade pessoal e intransferível diante de Deus de reconhecer e aceitar a oferta graciosa ou responder por sua recusa em juízo, né? Então, nós temos esta responsabilidade, né? Ou nós aceitamos ou nós rejeitamos esta tão rica salvação que nos é oferecida. Infelizmente, muitos rejeitam, muitos têm rejeitado esta salvação para as suas vidas, né? E esses, como diz aqui, eles responderão por esta recusa, porque, vamos ver, todos nós haveremos de comparecer diante de Deus para prestar conta dos nossos atos, né? Deus é bom e misericordioso. A bondade de Deus independe da ação de suas criaturas, né? Ela independe. Deus nos amou primeiro, né? Não obstante os meus pecados, os teus pecados, a nossa rebeldia contra Deus, Ele nos amou. É um tão grande amor. Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira inexplicável. Nós não conseguimos explicar, mas Ele nos amou, porque Deus é amor, né? A salvação é por esta bondade infinita e imutável que ainda estamos de pé. Simultaneamente, ao reconhecer a Jesus, o pecador deve arrepender-se dos seus pecados. Lá em Atos capítulo 19, versículo 18, Romanos 10:10, né, nos fala a esse respeito. A salvação é impossível sem que haja o arrependimento por parte do homem. O próprio Senhor Jesus pregou acerca do arrependimento. Nós vemos isto no decorrer do seu ministério. Ele, também João Batista e tantos apóstolos e tantos outros, né? Arrependimento significa mudança de pensamento, sentimento, atitudes. O verdadeiro arrependimento ocorre como resposta humana ao anúncio da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo 19, versículo 18, esse que eu mencionei, diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. Lá em Romanos 10:10, também citado, diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E por último, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim: e ouvindo eles isto,
compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependimento não é apenas corrigir os erros, né? As más condutas, o comportamento errado, mas antes é converter-se realmente, verdadeiramente a Cristo, o nosso Senhor. Né? Muito bem, nós vamos então aqui ao nosso tópico 1. Tópico 1, que tem por título a responsabilidade pessoal de cada um. E o comentarista ele diz o seguinte: o capítulo 18 de Ezequiel trata de um tema que também está presente nos dias de hoje e na mente de muitos: a questão da responsabilidade pelo estado de uma pessoa. Ele diz: seja dentre outros social, psicológico, financeiro, espiritual. Nesta lição, nós vamos nos deter ao aspecto espiritual, obviamente, o qual resulta em atitudes para com o próximo. E o comentarista ele nos faz duas perguntas aqui, logo neste tópico, na introdução do tópico 1. Ele diz o seguinte: como está o meu relacionamento com Deus? Primeira pergunta que ele faz. E nós vemos isto, que, como diz o título, esta responsabilidade, ela é pessoal, ela é de cada um. Então, como está o meu relacionamento com Deus? Depende primeiramente de mim. Porque se eu sou uma pessoa displicente, se eu não me preocupo com o meu relacionamento com Deus, obviamente esse relacionamento vai mal. Obviamente esse relacionamento está completamente distante do Senhor. Mas se eu me dedicar, se eu me preocupar com isso, se eu diariamente ler a palavra do Senhor, orar, buscá-lo em oração, com certeza este relacionamento com o meu Criador estará bem, estará de forma progressiva para o bem, não é? Mas ele faz também uma segunda pergunta: qual a minha responsabilidade no estado em que se encontra meu relacionamento com Deus? Qual que é a minha responsabilidade? Qual que é a sua responsabilidade? Né? Nós apenas nos colocamos como simples vítimas. Ah, não, eu não tenho relacionamento com Deus, eu não tenho uma comunhão com Deus. Ah, é por causa de fulano, é por causa de ciclano, é por causa do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, é por causa de um irmão que me trouxe um aborrecimento. Será que isso é justificativa perante Deus? Será que eu posso me justificar perante Deus com essas desculpas, né? E talvez desculpas esfarrapadas? Não. É minha responsabilidade pessoal, né? Ter esta comunhão, manter esta comunhão, melhor dizendo, com Deus. Então isso é responsabilidade minha, é responsabilidade sua. E no 1.1, ele vai nos falar isto, né? A tendência humana de transferir responsabilidade. Né? Então, às vezes, né, eu coloco a culpa no outro porque eu não tenho comunhão com Deus. Né? Isso acontece. Né? E o 1.1 vem exatamente falar sobre isso. É a tendência humana de transferir
responsabilidade, de transferir culpa para o outro, né? E ele diz o seguinte: isso não é da agora, né? Isso é desde o princípio, nós vamos ver isso. Desde o primeiro casal, vemos a tendência humana de explicar suas atitudes com as atitudes do outro, né? A mulher, diz o texto, a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Está lá em Gênesis 3:12. Esta foi a explicação de Adão para com Deus, como se o homem não tivesse escolha, ou como se fosse apenas vítima. A mulher foi dada por Deus e o fruto foi dado pela mulher. Ao se dirigir à mulher, esta respondeu a Deus que a serpente a enganou. Olha só, o homem coloca então a culpa na mulher. A mulher coloca a culpa na serpente. Assim, tal tendência tem acompanhado a história da humanidade ao longo de sua existência. Que o estudo da presente lição contribua para que não nos esqueçamos que, se somos vítimas de algumas situações, somos também agentes, portadores, responsáveis da imagem de Deus, né? E tem um comentário aqui da Bíblia King James que diz o seguinte, comentário de Gênesis 3:12, diz: parece ter sido Adão quem inventou a conhecida evasiva. Quem? Eu? Não. Foi fulano, beltrano, cicrano. Desde o Éden, o homem tem grande dificuldade em aceitar a sua culpa, fugindo de si das responsabilidades pessoais. Procura amenizar a sua consciência condenatória, culpando outras pessoas e o mundo. Adão tenta se isentar da responsabilidade pessoal sobre a quebra da obediência a Deus, culpando Eva. Eva, por sua vez, culpa a serpente, né? Então, meus queridos irmãos, esta transferência de culpa, né? Este ato de transferência de culpa, isso não é de agora, isso vem desde a queda do homem. E a transferência de culpa, isso está tão enraizado no homem carnal, né? Que isso é comum, isso é muito comum. Não, eu não tenho culpa. A culpa é do fulano, a culpa é do ciclano. Não, eu agi dessa forma, não foi por minha causa, não, foi por causa do outro, né? Não assume a responsabilidade, a sua própria responsabilidade, a sua própria culpa. Isso é da natureza caída. E o homem carnal, né, quando nós estamos agindo segundo a carne, obviamente nós agimos desta forma. Não, eu não tenho culpa de nada. A culpa é do fulano, a culpa é do cicrano, né? Mas nós devemos enxergar os nossos próprios erros, pedir a Ele, a Deus, o perdão, ou mesmo o nosso próximo, né? Quando lhe cabe, né? E nós precisamos, sim, não transferir a culpa, mas aceitar, reconhecer o nosso erro. Quando agimos assim, nós alcançamos o perdão, a misericórdia, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, não é? Muito bem. No 1.2, nosso comentarista coloca o título A Capacidade de Escolha, né? E ele diz assim: um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolher.
Ao criar o primeiro casal, Deus lhe concedeu a liberdade de escolha entre fazer o certo e o errado. O ser humano possui a faculdade intelectual e volitiva que lhe permite raciocinar, pensar, decidir. Evidentemente que o pecado também atingiu esta capacidade humana, porém a Bíblia revela que a pessoa não perdeu de todo esta faculdade. Notemos que as expressões usadas por Jesus, se alguém quer vir após mim, lá em Lucas 9:23, se alguém quiser vir a mim, Lucas 14:26, indicam a necessidade de uma reflexão inteligente. Então, o próprio Senhor Jesus, ele nos disse, se alguém quer vir a mim, né? Se quer. Então, este livre-arbítrio, ele foi dado a mim e a você. Esse direito de escolha, nós temos a capacidade de escolha. Deus nos dotou dessa capacidade, né? Então, que nós possamos fazer opções corretas, opções que venham a nos trazer, né, êxito na nossa vida espiritual e não derrota. Trazer vitória, que as nossas decisões possam trazer vitória para a nossa vida. Então, se alguém quiser vir após mim, se alguém vier a mim, Jesus dizendo, né, quando nós vamos ao Senhor Jesus, Ele nos recebe, Ele nos abraça, né? Muito bem, esse então foi o tópico 1.2, deixa eu só ver aqui se tem algo mais aqui a nos dizer aqui no subsídio, e a pastora coloca aqui o seguinte: a soberana vontade de Deus não anula a responsabilidade pessoal. E esta responsabilidade se fundamenta nas nossas escolhas cotidianas, né, no dia a dia. Nossa crença fundamental é que, mesmo com a abrangência, o alcance da sabedoria, da soberania de Deus, o livre-arbítrio é uma realidade a qual não se pode contradizer, né? Então, o livre-arbítrio do homem, ele é fato, ele é verdadeiro. Nós temos esse direito de escolha. Então, escolha bem, né? Peça ao Senhor, quando você estiver com dúvida de alguma escolha, né? Se é uma escolha boa ou ruim, né? Peça direção a Deus. Ele vai te orientar na melhor escolha. Muito bem. E no 1.3, a culpa coletiva não exclui a individual, né? E o comentarista diz o seguinte: tanto o profeta Jeremias como Ezequiel mencionam um provérbio que estava sendo bastante usado pelo povo de Israel. Está lá em Jeremias 31:29 e Ezequiel 18:2, que atribuía aos antepassados a culpa pelo sofrimento do presente. Olha aí de novo a transferência da culpa. Não, eu não tenho culpa. O culpado foi os meus antepassados. Por isso que eu estou vivendo dessa forma hoje. Esse era o provérbio, né? É certo que as gerações anteriores àquela dos profetas tinham cometido graves pecados. Vide os relatos históricos dos tempos de Acás, Manassés, Amon e outros reis de Israel. Contudo, tal fato não justificava a conduta dos contemporâneos de Jeremias e Ezequiel, pois também tinham a revelação divina e, consequentemente, não eram ignorantes quanto ao que Deus requeriria
ou seja, arrependimento do povo, né? Então, eles estavam jogando a culpa nos seus antepassados, eles estavam ali, né, cometendo aqueles pecados por causa dos seus antepassados, diziam eles, mas na verdade, né, eles tinham um conhecimento, estavam ali os profetas falando com eles o que era certo e o que era errado, e eles praticavam por causa do livre-arbítrio, direito de escolha. Eles faziam isso porque eles queriam fazer, né? Eles tinham a responsabilidade, porque os profetas estavam ali para dizer para eles: arrependam-se dos seus pecados, né? Assim como nos dias atuais, né? Muito bem. Então, concluindo este tópico 1, há uma tendência humana de transferir responsabilidade. Porém, um dos aspectos da imagem de Deus em nós é a nossa capacidade de escolha, né? Isso é o que nós vimos aqui no tópico 1. Muito bem, então agora nós vamos ao tópico 2 da nossa lição, que tem por título a possibilidade de ser diferente. E o nosso comentarista aqui, ele vai nos dizer aí vamos estudar sobre esse tema, né? E é interessante, irmãos, que nós, como a gente sempre ouve nossos pastores dizendo, né? Nós não somos melhores, não, mas nós somos diferentes, precisamos ser diferentes, né? Fazer a diferença neste mundo em que vivemos, né? E isso é o que nós vamos ver aqui nesse tópico 2. O comentarista diz o seguinte: o capítulo estudado na presente lição, capítulo 18, trata de um assunto presente em muitos outros registros bíblicos, ou seja, um passado pecaminoso ou justo de uma família não significa que automaticamente a geração seguinte irá vivenciar a mesma realidade, independente das escolhas e comportamentos, né? Então, um passado pecaminoso ou justo, tanto um ou outro, né? Isso não vai determinar, né, o meu modo de viver, o seu modo de viver, né? Você pode ter tidos, né, ou tem mesmo, né, pais que não são evangélicos, que não servem ao Senhor, e você serve ao Senhor, né? Como pode ter também, né, pais que servem a Deus, que são tementes a Deus, e filhos que optaram por não servir a Deus, se desviaram dos caminhos do Senhor, né? Isso é o que ele quer dizer aqui. Exemplo 2.1. Exemplo de 4 gerações de reis de Judá. Ele vai nos citar aqui 4 reis, né? E nós vamos aqui falar um pouquinho sobre eles, né? Não todos, né? Eu quero falar mais sobre Ezequias, mas diz aqui o texto seguinte: para exemplificar o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 5 ao versículo 18, podemos citar a história bíblica de 4 reis de Judá: Ezequias, Manassés, Amon e Josias. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 29 ao capítulo 35. Como foram diferentes das posturas dos reis quanto ao relacionamento com Deus, mesmo diante das escrituras, dos profetas, dos exemplos que tinham. O histórico familiar pode influenciar, mas não determina. Isso aqui eu achei muito interessante, quero até repetir. O histórico familiar pode influenciar,
mas ele não é causa determinante das minhas atitudes, né? Do meu modo de viver, da minha escolha pessoal para com Deus, né? Então, o histórico familiar pode influenciar, mas não determina. A pessoa, principalmente em nossa realidade de abundância, de proclamação da palavra de Deus, ao alcançar determinada idade, precisa exercitar sua capacidade de discernimento quanto aos valores e crenças recebidos da família, sempre à luz da palavra de Deus, né? Então, esse texto aqui, o 2.1, o pastor até coloca aqui o seguinte, cita o Salmo 119, versículos 9, versículos 105, diz assim: com que purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta. Observando-o conforme a tua palavra, né? E o Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O comentarista cita os capítulos 29 a 35 do livro de 2 Crônicas para fazer menção de 4 reis, cuja vida e obra, bem como linhagem familiar, alternaram em bondade e maldade, serviço aprovado e comportamento altamente reprovável, temor a Deus e idolatria desenfreada. Encontramos informações complementares destes reis e os seus reinados no livro dos Reis. Eles antecederam os 4 últimos reis de Judá e, com certeza, cooperaram para a restauração nacional ou para desgraça que se abateu na nação, né? Sobre a nação. Primeiro, Ezequias, ele reinou por 29 anos, entre os anos de 715 a 686, está lá registrado, isso antes de Cristo, né? Segundo Reis, capítulo 18, do 1, né? Capítulo 18, do versículo 1 ao versículos 20. Manassés reinou por 55 anos, entre os anos 686 a 642 a.C. Isso está lá em 2 Reis, capítulo 21, do 1 ao 18. Também Amon é outro que cita que ele citou. Reinou por 2 anos, entre os anos 642 ao ano 640 a.C. Está lá em 2 Reis, capítulo 21, dos versículos 19 ao versículo 26. E Josias, que reinou por 31 anos entre os anos 640 a 609 a.C., está lá em 2 Reis, capítulo 22, versículos 21, aliás, versículo 1, ao versículo 23, né? Capítulo 22, do 1, entre o versículo 23 até o versículo 30. A violação da aliança fica clara em muitas dessas passagens, e quando isso acontece, o pior pode ser esperado, né? Vimos aqui a violação da aliança, da lei, do mandamento do Senhor, né? E quando isso acontece, ela diz aqui, pior pode ser esperado, né? Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós entramos por caminhos tortuosos, podemos esperar o pior na nossa vida, né? Isso é claro, isso é fato. 20 reis na família, da mesma família de Davi, sucedem-se ao trono de Judá, dos quais somente 8 foram justos. Então, de 20 reis, apenas 8 foram bons reis.
né? Destaque para Asa e Josafá em 1 Reis e Ezequias e Josias em 2 Reis, né? Destaque então para esses 4 reis. Falando um pouquinho aí de Ezequias, a notabilidade de Ezequias é um fato, inclusive registrado pelos cronistas, que dedicou 4 capítulos a ele, capítulo 29 ao capítulo 32, mais do que qualquer outro rei, exceto Davi e Salomão. Diferentemente do que está relatado a seu respeito no livro de 2 Reis, que fala dele mais em linhas gerais, Ezequias, no livro das Crônicas, ele é apontado como um reformador do culto. No capítulo 29 ao 31, o seu sucesso militar e reputação internacional. Já no capítulo 32, é entendido como consequência do novo relacionamento da nação para com Deus, né? Nós vemos que ele teve uma boa influência, né? No seu reinado, ele transferiu esta boa influência ao povo, né? Ele é considerado como o homem da reforma. O legado de religiosidade de Ezequias que ele deixou foi o maior dos reis reformistas da monarquia dividida. Sua carreira de reforma começou fazendo voltar o culto de Israel a um lugar central, como Deus mesmo tinha ordenado, o templo de Jerusalém. Isso está lá em 2 Crônicas, né, capítulo 29 ao capítulo 32. Para assegurar o avivamento religioso de Ezequias, que Ezequias quis ocasionar, ele aniquilou as práticas idólatras em todas as partes do reino. E os últimos vestígios do sincretismo de Judá, que tinham se centralizado na veneração da antiga serpente, isso está lá em 2 Reis, no capítulo 18, entre os versos 3 e 6, né? Da antiga serpente de bronze que Moisés fizera, a qual tornara-se relíquia religiosa com o nome de Neustã. Então, até esta serpente de bronze ele tirou, eliminou, porque lá no tempo de Moisés, essa serpente, quando o povo olhava para essa serpente, né, numa haste, colocada numa haste, eles eram curados das picadas das serpentes, né? Isso simbolizando também que, da mesma forma que Jesus ele seria levantado e todos que olhassem para Jesus, aqueles que se arrependessem dos seus pecados também seriam perdoados, seriam salvos, né? Mas na época de Ezequias, esta serpente serviu de idolatria para o povo. Então ele eliminou então essa relíquia religiosa, cujo nome era Neustã. Então foi um rei importantíssimo para Israel, né? Como diz aqui, foi o homem da reforma, né? E tantos os outros aqui, esses outros nós não temos então tempo para nós discorrermos a respeito dele. Mas eu queria deixar aí o legado de Ezequias para nossa meditação neste assunto aqui, né? Muito bem. Nos diz aqui o 2.2, o valor da conversão. Diz assim o nosso comentarista, ele diz o seguinte: a mensagem de Ezequiel deixa claro ao povo que é possível ser diferente. Mas se o ímpio se converter, mas convertendo-se o ímpio da sua impiedade, converter no hebraico
é um termo usado para expressar, entre outros significados, mudança de reação, de atitude, sentimento. O povo de Israel, no tempo de Ezequias, certamente conhecia o exemplo do rei Manassés, que foi um rei ruim, mau rei, que quando levado ao cativo, ele orou e se humilhou diante do Senhor e alcançou misericórdia e restauração. Deus não rejeita um coração humilde e arrependido. Ele foi um mau rei, sim, e um dos piores, mas ele reconheceu que estava errado. No final da sua vida, Manassés, como diz o texto bíblico, ele se humilhou diante do Senhor e Deus então o restaurou. Isso deixa claro para nós, que é possível um homem caído, pecador, ele ser restaurado, ele ser resgatado pelo Senhor. Mas para isso ele tem que fazer como Manassés fez, se arrepender dos seus pecados. Então, quando isso acontece, Deus ele está de braços abertos para aceitar novamente o pecador. Mas é preciso que haja arrependimento. O 2.3 diz o título, a relevância da resposta humana. E o nosso comentarista ele diz o seguinte: a possibilidade de ser diferente passa pela resposta de uma pessoa diante do anúncio da palavra de Deus. O apóstolo Paulo enfatizou esse assunto em Romanos, capítulo 10, versículo 3, do 18 ao 21 também. O apóstolo diz que os judeus rejeitaram a maneira de Deus agir e foram rebeldes, mesmo o Senhor enviando seus mensageiros e estendendo as suas mãos. Tal postura do povo também era realidade no tempo de Ezequiel. O caminho do Senhor não é direito, diziam eles. Além de acharem que estavam sofrendo injustamente. E nós, que resposta, que reação estamos tendo diante do agir e da palavra do Senhor? É uma pergunta que ele nos faz. E aí, volta aí a que nós falamos no início. Nós estamos transferindo a culpa para os outros ou estamos então reconhecendo o nosso próprio erro, reconhecendo o nosso próprio pecado, nos arrependendo deste pecado? Como é que nós estamos agindo? Se nós nos arrependermos, se nós quisermos voltar à palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor, nós podemos, com a ajuda do Senhor. Ele está pronto para nos restaurar. Mas ele diz, e nós? Que resposta, que reação estamos tendo diante do agir e da palavra do Senhor? E, finalizando então esse tópico, que, aliás, deixa eu só ler aqui um versículo aqui, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, a transformação efetuada por Deus em nossas vidas nos faz diferentes. O Evangelho é a única mensagem com poder de zerar tudo e permitir a pessoa começar do novo. E aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que
tudo se fez novo. Esse é o poder da palavra de Deus, esse é o poder da palavra do Senhor, esse é o poder do sangue derramado na cruz do Calvário, de transformar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Os pecados passados, as coisas passadas, a culpa passada, passou. O sangue de Jesus, ele tem o poder de nos purificar, de lavar de todo pecado. E aí, eis que tudo se faz novo na nossa vida. Que poder, que mensagem, o poder da mensagem, da palavra de Deus, o poder do sangue de Jesus Cristo na nossa vida. É milagre. Nenhuma pessoa, por melhor que seja, pai, pastor, amigo, seja quem for, não pode fazer essa transformação na nossa vida. Não. Somente o Senhor Jesus, somente o poder do sangue de Jesus na nossa vida pode nos transformar. Glória a Deus por isto. Muito bem. Vamos então ao tópico 3. Nosso tempo já está se esgotando, mas diz aqui o tópico 3. Deus quer que todos sejam salvos. Deus não deseja que o homem mau morra, mas que se arrependa e viva. Desde a queda do Éden, o Criador tem revelado seu interesse em restaurar a humanidade, anunciando a vinda da semente da mulher, providenciando vestes adequadas para o primeiro casal, preservando Noé e sua família, chamando Abraão e revelando o seu plano para abençoar todas as famílias da terra. Desde o início, o Senhor tem se voltado para o homem, tem chamado o homem ao arrependimento, porque Ele não quer que nenhum se perca. 3.1. O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. O Senhor Deus, além de chamar o povo à conversão, também anunciou que se continuassem com as transgressões e iniquidades, estariam sendo julgados pelo que estavam fazendo. Está lá em Ezequiel 18:30. A mensagem do julgamento divino também fazia parte da pregação de Jesus, lá em João 12, do 46 ao 48. Como comentou F. Bruce, a palavra de julgamento no último dia, portanto, é diferente da palavra de vida já anunciada. A mensagem que proclama vida para o crente é a mesma que proclama condenação para o desobediente. Isso é uma verdade, é um fato, O desejo de Deus em salvar não anula o juízo. Ele é justo, Ele é fiel e justo. Sabemos disso. 3.2, para caminharmos um pouco mais. Cada um é responsável por seus atos diante de Deus. É importante trazer sempre à mente a verdade bíblica da futura prestação de contas diante de Deus. A graça de Deus não nos libera para sermos descuidados quanto ao nosso viver neste mundo. Diz aqui o comentarista. Todos vamos comparecer, porém, a prestação de contas será individual. Todos, coletivamente, nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Mas a prestação de contas, como ele diz aqui, é individual. Cada um de nós prestará contas ao Senhor. Tal certeza deve despertar em cada discípulo de Cristo um autoexame,
sempre à luz da palavra de Deus e à ação do Espírito Santo, sabendo que enquanto estamos neste mundo, não alcançaremos um autojulgamento completo. Não, mas precisamos diariamente fazer este autoexame. Precisamos ver o que está errado na nossa vida, o que podemos corrigir, aquilo que precisamos mudar, vamos mudar. Eu preciso ser melhor crente hoje do que eu fui ontem. Eu preciso ser melhor crente amanhã do que eu estou sendo hoje. Este autoexame, o que precisa mudar na minha vida para eu ser um melhor crente, mais fiel, mais dedicado ao estudo da palavra de Deus? Tem algo na minha vida que eu preciso melhorar. E você também. Sempre precisamos melhorar na nossa conduta, no nosso dia a dia. Nós precisamos mudar, melhorar. E é isso que ele está nos dizendo aqui. E no último tópico, a palavra de Deus como referência segura. Por isso, irmãos, nós precisamos estudar a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos ler diariamente a palavra de Deus. E eu incentivo, sim, todos os nossos alunos da Escola Bíblica Dominical a ler a Bíblia toda durante um ano. Isso é muito bom. Se você não conseguir ler a Bíblia toda, faz um propósito de ler o Novo Testamento, para você adquirir hábito. Isso é um hábito. E é preciso que você leia a Bíblia diariamente. Comece lá em Mateus, ou se você nunca leu, comece por João. Comece, mas a palavra de Deus, irmãos, ela é importantíssima na nossa vida, até mesmo para nós fazermos esta autoanálise que falamos aqui no tópico anterior. E ele vai continuar dizendo, a palavra de Deus como referência segura. Nós temos que apoiar-nos na palavra de Deus. Não é em achismos, não é no que a mídia prega, não é o que o nosso vizinho fala, o nosso amigo, não. Temos que pautar a nossa vida pela palavra. E ele diz assim para nós finalizarmos, notemos que a palavra do Senhor inicia desconstruindo um provérbio muito usado pelo povo de Israel. Depois revela como o povo estava equivocado em alguns dos seus próprios pensamentos. Lá em Ezequiel 18:19, nossa segurança está na palavra de Deus e não em achismos humanos ou naquilo do que a maioria diz. A queda do primeiro casal iniciou quando Eva cedeu à sugestão maligna de que a palavra de Deus estava sujeita ao nosso julgamento. Muitos hoje defamam a palavra de Deus, diz que ela está ultrapassada, que ela precisa ser reescrita. Tantas baboseiras que falam a respeito da palavra de Deus. Mas nós cremos que a palavra, a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. E todos os dias que nós abrimos essa palavra, Deus fala ao nosso coração. É o único livro que, quando nós lemos, o autor do livro está do nosso lado, nos ajudando a interpretar, falando diretamente ao nosso coração. Leia a Bíblia, estude a palavra de Deus, você vai se tornar uma pessoa diferente, como nos disse aqui a lição de hoje. E finalizando então, Deus quer que todos sejam salvos. No entanto, o desejo de Deus em salvar não anula o juízo.
Por isso, cada um é responsável por seus atos diante de Deus. Esse é o tópico 3. E na conclusão, o comentarista diz o seguinte: é preciso que perseveremos nos caminhos do Senhor e nos submetamos ao que Deus revelou nas Escrituras e anunciemos a todos para que aproveitem as oportunidades que Ele, em sua graça, tem proporcionado ao ser humano, né? Que possamos aproveitar esta oportunidade de salvação, porque haverá um dia em que esta porta vai se fechar. Quando a igreja for arrebatada, né? Esse tempo da graça irá se findar. Então, aproveite hoje. O dia de salvação é hoje. O dia de arrependimento é hoje. Não deixe para amanhã. O amanhã não me pertence. O amanhã não te pertence. Aproveite esta oportunidade hoje. Amém?